Ok, dando continuidade ao estudo de probabilidade, hoje a gente vai ver a probabilidade da união de dois conjuntos, né? A união com B, que corresponde ao conectivo ou seja, acontecer o evento A ou o evento B. Só para a título de lembrança do que nós já vimos, né? E até porque aproveitando a escrita de conjuntos, né? Nós temos aqui nesse retângulo, por exemplo, que corresponderia ao nosso conjunto universo, lá dos conjuntos, o nosso espaço amostral. Então, ele corresponde a todas as possibilidades, os resultados possíveis, né? Vamos colocar aqui apenas um conjunto, que eu vou chamar de conjunto A, que seria o nosso evento. Então, vamos supor que nesse nosso modelo aqui, nós tivéssemos alguns números, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, neste modelo, nós temos que o nosso espaço amostral corresponde aos números naturais de 1 até 8 e o nosso evento corresponde aos números 2, 3 e 4. Quando a gente diz assim, qual é a probabilidade de acontecer o meu evento A, eu estou querendo dizer a probabilidade de, numa escolha aleatória dos elementos do meu espaço amostral, eu encontre, né, um elemento do meu evento, ou seja, do meu conjunto A. Como nós já vimos, a probabilidade é a razão entre o número de elementos do conjunto evento e o número de elementos do meu espaço amostral. E aqui é bem simples, basta a gente contar, né? O meu conjunto A ele tem 3 elementos, 1, 2, 3, né? Então, a minha probabilidade vai ser 3. E o meu conjunto E, que é o meu espaço amostral, tem 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a quantidade de elementos do meu espaço amostral é 8. Logo, a minha probabilidade de, numa escolha aleatória, entre qualquer um dos números do meu espaço amostral, eu escolher um número do meu evento 2, 3, 4, é igual a 3 sobre 8, certo? Isso nós já sabemos, nós já vimos. O que a gente vai ver hoje é algo semelhante, né, mas um pouquinho mais adiantado. Eu continuo tendo aqui o meu espaço amostral. Só que agora eu tenho aqui dois conjuntos dentro do meu espaço amostral. São dois eventos, o evento A e o evento B. Vamos colocar novamente alguns números aqui, né? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu coloquei aqui alguns números de forma semelhante ao exemplo anterior. E aqui a gente tem que conseguir enxergar quem é o meu conjunto A. Se eu quisesse colocar aqui o meu conjunto A, colocar na forma tabular, ele seria composto dos números 2, 4, 6 e 8. E o meu conjunto B, ele seria composto dos números 3, 6 e 8. Observe, então, que existe um elemento comum a esses dois conjuntos, que nós chamamos de interseção desses dois conjuntos, que é o elemento 6. Né? O número 6, ele pertence tanto ao conjunto A, que é o meu evento A, quanto ao meu evento B. Portanto, a minha interseção não é vazia, né? Se eu quiser escrever, eu coloco assim: a interseção com B é igual ao conjunto unitário
6. Muito bem. E a união seria todos os elementos de A ou B, né? Então, como é que a gente coloca aqui a nossa união? Vou colocar aqui para caber A união com B. Nesse nosso caso, ficaria o quê? Os elementos 2, vamos colocar assim, 2, 4, 6, 8, 3 e 9. Então, aí é o nosso conjunto união. E fora da união, nós temos aqui ainda pertencendo ao nosso espaço amostral os números 1, 5 e 7. Portanto, a gente poderia perguntar assim, numa escolha aleatória entre esses números, qual é a probabilidade de escolhermos um número que está em A ou em B? Ou seja, qual é a probabilidade de a gente escolher um número que esteja na união, né, de A união com B? Aí esse é o centro do nosso vídeo de hoje, né, a parte principal, chegar nessa probabilidade da união. No caso, a probabilidade da união seria probabilidade de A união com B. Como nós já conhecemos o que é probabilidade, a gente aplica aquilo que a gente já sabe, né? No caso, o que é isso? O que é a probabilidade de um evento? É o número de elementos de A união com B dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Então, a única coisa que está faltando aqui é nós nos lembrarmos de como encontrar o número de elementos da união, né? Que isso é lá do primeiro ano, quando a gente estudou conjuntos, e é uma formulazinha bem importante, que é a quantidade de elementos da união de dois conjuntos, principalmente quando a interseção não é vazia, né? Ou seja, quando existem elementos em comum. Então, relembrando, o número de elementos da união de dois conjuntos é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B e menos o número de elementos de A interseção com B. Isso acontece, essa subtração, para corrigir, porque quando a gente conta os elementos de A, a gente conta o 2, o 4, o 6 e o 8, nesse nosso exemplo aqui. E quando a gente conta os elementos de B, a gente conta o 3, o 6 e o 9. A gente conta o 6 duas vezes. Por isso, a gente subtrai uma vez essa interseção para ajustar. Ah, professor, mas que fórmula complicada, eu não preciso dela. A gente não precisa em casos simples, assim que a gente consegue contar nos dedos. Mas quando é uma questão um pouquinho mais avançada, é mais interessante a gente compreender o funcionamento da fórmula e poder aplicá-la. É uma fórmula bem importante, essa fórmula que calcula a quantidade de elementos da união de dois conjuntos. Mas aí, vamos fazer agora esse exemplo? Qual seria? Podemos fazer até de duas formas. Vamos lá. Vamos primeiro calcular contando nos dedos. Quem é a probabilidade de A união com B pela definição de probabilidade que nós já conhecemos, que é esta aqui. Então, seria o número de elementos da união. Vamos contar aqui quantos elementos tem a união. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a união dos dois conjuntos tem 6 elementos. Podemos contar aqui também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que a gente já fez. Então, seria 6 dividido pela quantidade de elementos do meu espaço amostral, que é 9, né? Que nós numeramos de 1 até 9. Então, daria 6 dividido por 9, que simplificando por 3, vai nos levar a 2 sobre 3. O que significa isso? Que a probabilidade de a gente escolher, né, um elemento aleatoriamente que pertença a A ou B, nesse nosso espaço amostral que vai de 1 até 9, é igual a 2/3. Agora, calculando com esta fórmula aqui, né?
Ou seja, se a gente for usar esta fórmula aqui, nós vamos encontrar esse cara aqui, o 6. Vamos testar? Quem é a quantidade de elementos da união? Bem, vamos lá. Quantos são os números de elementos de A? Retornemos aqui um pouquinho. O meu A, ele tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então, a quantidade de elementos de A é igual a 4. E a quantidade de elementos do meu conjunto B? Também podemos tanto usar aqui o diagrama quanto a forma tabular. 3, 6, 8. Então, ele tem 3 elementos. E a quantidade de elementos de A interseção com B é 1, né? Porque só tem o 6 na interseção. Então, ele tem apenas 1. Então, usando a nossa formulazinha, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Vamos aplicar. O número de elementos de A é 4. Está aqui, né? O número de elementos de B é 3. Menos o número de elementos da interseção, que é 1. Logo, vai dar 4 mais 3, 7. 7 menos 1, igual a 6. Então, observe que usando a fórmula, a gente chega também no valor 6, que nós já usamos aqui, contando nos dedos, né? Então, a fórmula funciona. Ou seja, se eu for aplicar a probabilidade de A união com B igual ao número de elementos de A união com B dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, eu vou chegar novamente a 6 sobre 9, que é igual a 2 sobre 3. Essa probabilidade da união, como eu já disse, corresponde ao conectivo ou, né? Ou seja, qual é a probabilidade de acontecer uma coisa ou outra coisa, né? Conectivo ou. E nos leva também a uma outra conclusão, que é a chamada adição de probabilidades, né? Ou seja, quando a minha interseção é vazia, eu vou desenhar novamente aqui o meu espaço amostral. Eu tenho aqui um conjunto A e tenho aqui um conjunto B. Então, observe que não existe, esses dois conjuntos não se tocam. Portanto, eles não têm elementos em comum. Logo, a minha interseção, A interseção com B, é o conjunto vazio. E o número de elementos da minha interseção, A interseção com B, se é vazio, é igual a 0, né? Logo, nesse caso, quando não há elementos em comum, o número de elementos de A união com B, né, aplicando a fórmula, é número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção com B. Mas esse cara aqui, ele é 0, né? Porque eu estou considerando a interseção nula, ou a interseção vazia. Então, o número de elementos de A união com B, neste caso, é apenas o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Logo, também neste caso, a probabilidade de A união com B, que continua sendo o número de elementos de A união com B, dividido pelo número de elementos no espaço amostral, ela vai me levar a... Quem é o número de elementos de A união com B? É o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Substituindo isso aqui, né? E isso tudo dividido por número de elementos do espaço amostral. Portanto, vai ser o número de elementos de A sobre o número de elementos de E mais o número de elementos de B sobre o número de elementos de E.
né? Fazendo um processo inverso aí, transformando uma situação já com um único numerador em uma situação em que se repete o numerador. Para que isso? Para a gente concluir que a probabilidade de A união com B, neste caso, vai ser, quem é isso aqui, né? A sobre NE é a probabilidade de A, mais, e este aqui, NB sobre NE, probabilidade de B, que a gente chama de adição de probabilidades e que acontece apenas quando a interseção entre A e B é vazia, ou seja, um caso especial quando os conjuntos, né, as possibilidades não acontecem simultaneamente, não existe interseção, a gente pode dizer que a probabilidade da união dos conjuntos é simplesmente a soma. Logo, como é que eu sei se essa fórmula é válida? Essa fórmula aqui ela só é válida se a interseção dos meus eventos for vazia, né? Eu tenho que avaliar se a interseção é vazia para poder aplicar. E para a gente concluir, já que a gente não deduziu a fórmula geral, apenas aplicamos, né? A gente pode também aqui colocar como uma consequência da definição também, que a fórmula geral seria probabilidade de A união com B. Você desenvolve, você vai encontrar ela como sendo a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção com B. Então, essa aqui é a fórmula genérica para a probabilidade da união de dois conjuntos, ou seja, para que aconteça um evento ou outro. Mas, quando esse pedacinho aqui dessa fórmula for igual a zero, aí ela se transforma nesta que nós já vimos. Portanto, aqui nesse nosso videozinho, a gente estudou aqui rapidamente a questão teórica da probabilidade da união de dois conjuntos, considerando duas possibilidades. Ou a interseção é vazia e os conjuntos são disjuntos, são separados, ou a interseção não é vazia. Nesse caso, tem que haver essa correção aqui, que nós já vimos, e utilizamos a fórmula genérica.